Senhoras e senhores, e retomando os trabalhos, teremos agora nossa primeira palestra. A Igreja vive de Jesus Eucarístico, por Ele é nutrida, por Ele é iluminada. Nosso palestrante nasceu em Macau, Rio Grande do Norte, tem 41 anos de idade, entrou no seminário em 22 de fevereiro de 2001, tem 15 anos de sacerdócio. Atuou como vigário paroquial da Catedral de Natal e de Canguaretama. Foi pároco de Pendências e atualmente é pároco na paróquia de Angicos. Então, gostaríamos de convidar Padre Jailton da Silva Soares para ministrar a palestra Santa Missa, Centro da Vida do Católico. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Padre Jailton. Queridos irmãos e irmãs, antes de tudo, uma boa noite. Saúdo com muita alegria o Padre José Nazareno, meu professor de tantas disciplinas da filosofia, mas já disseram a idade que eu tenho de sacerdócio. Aí se a gente vai contar o tempo de sacerdócio, diz quantos anos de seminário da filosofia, aí vai parecer que o Padre Nazareno está mais velho que o padre, que eu já estou com 41. Saúdo também aos diáconos com muita alegria, com muita deferência, e aos seminaristas que aqui estão, os demais irmãos e irmãs todos. É uma alegria muito grande estar aqui, nessa ocasião ímpar da vida da paróquia de São Francisco, que é o primeiro congresso eucarístico paroquial. Por que a alegria? Porque promover o culto a Jesus, Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento, é dever de todo batizado. E São Francisco, patrono da paróquia, era um homem profundamente eucarístico, gente. São Francisco tinha diante da Eucaristia tanto temor e tremor, que até o Papa quis que ele fosse padre e ele não quis. Mas não por outra coisa, mas por medo. Ele dizia: a Eucaristia é grande demais para caber nas minhas mãos. Mas ainda foi diácono, ordenado bem pertinho já do seu falecimento, ordenado numa noite de Natal, no mesmo ano em que ele idealizou o primeiro presépio, na cidade, no tempo aldeia de Grécio, na Itália. Mas enfim, meus queridos irmãos e irmãs, vamos rezar? Vamos ficar de pé um instantinho. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Afasta. Oremos, os que instruíste os corações dos vossos fiéis, luz do Espírito Santo, fazei que apreciem retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, São Francisco de Assis, São Pedro Julião Eimar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema que me foi proposto pelo Padre Nazareno, a Santa Missa, centro da vida do católico. É um tema que pode ser abordado com poucas palavras, mas também é um tema que não tem fim. Porque nós podíamos aqui trazer muitos aspectos da Santa Missa, até históricos, teológicos, litúrgicos, artísticos. Por que não? Porque a Santa Missa também tem toda a dimensão do seu decoro, além de tudo que ela guarda de invisível,
visivelmente a Santa Missa é um mundo, quando a gente se refere ao que é o aspecto litúrgico, ritual, gestual, os paramentos, o incenso, tudo aquilo que toca diretamente os próprios sentidos e nos vai absorvendo, né? A missa é um mundo. E nós podíamos, para tentar dar cabo a esse tema, olhar os documentos magistrais que a igreja tem sobre a Eucaristia. Mas o tempo também, um congresso não seria suficiente. Se a gente toma, desde o Concílio de Trento, é quando começam a sair documentos mais substanciosos com relação à presença real de Jesus na Eucaristia, a missa, o culto fora da missa, nós vamos ter documentos fantásticos. Só para citar, é desde Trento que a igreja define as finalidades exatas da missa. Para que se celebra a missa? Vamos ver se alguém lembra. As 4 finalidades da Santa Missa. A primeira qual é? Adoração. A missa é para adorar a Deus. Antes de tudo é para adorar a Deus. Aí há quem diga, não, a missa é para comer, a gente adora Jesus fora da missa. Não. Jesus não deixa de ser Deus na hora da missa. A missa primeiro é para adorar a Deus. Qual a segunda? Vamos lá, puxa pela mente que sai. Lembra que quando a igreja assim clareou essas finalidades da missa, o contexto histórico era terrível. Estava no meio, assim, a eclosão da Reforma Protestante. Estava Lutero de um lado, com um dragão em chamas, querendo acabar com tudo. Inclusive, Lutero e os reformadores, outros que vieram depois, fizeram várias campanhas para tirar a missa de dentro das comunidades. E quando uma comunidade deixava de celebrar, para eles era uma vitória. Aí eles reconheciam que a partir daquele instante, aquela comunidade deixou de ser católica. Aquele país deixou de ser católico, aquele bairro deixou de ser católico, aquela cidade deixou de ser católica. E dali então tornava-se um povo, uma nação, uma cidade, um estado protestante. Quando a missa deixava os altares. Para a gente ver como é forte a missa enquanto identidade católica. Mas voltando, qual é a segunda finalidade? Posso dar pista? Começa com R. Reparação é a segunda finalidade da Santa Missa. O sacrifício pascal do Senhor, o sacrifício redentor de Cristo para reparar o pecado da humanidade. Então, a segunda finalidade da missa é reparação. A terceira... A pista, não é? A terceira letrinha vai ser I. Eita, agora vai enrolar tudo. I. Não, história com I? Tá igual o povo da linguagem neutra, viu? Com a história do todes. Impetração. Que nome difícil. Mas isso não é difícil entender, não. A missa também é para pedir, suplicar a Deus. Certo? Nós celebramos a missa para suplicar a Deus. Vejam que a Santa Missa, em toda a sua parte eucológica, é sempre um pedido. O que é eucológico, padre? São os textos onde a gente se dirige a Deus durante todo o rito da missa. Então a gente está sempre pedindo, desde a oração colecta,
que é a oração do dia, como a gente chama. Ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com amor. Certo? E depois, a última palavra, a última finalidade. São 4. O louvor. A ação de graças. A gente pensa às vezes que a missa é só ação de graça. Não, mas é tudo isso. Então, a quarta finalidade é o louvor a Deus, a ação de graças perfeita e suficiente que Jesus faz ao Pai no alto do Calvário. Pronto. Então, desde Trento que a gente tem essa clareza das finalidades da missa, aí vão abundar documentos. Só para a gente se lembrar aqui de um documento famoso sobre a Eucaristia, a gente pode lembrar da Mysterium Fidei, do Papa São Paulo VI. Outro documento muito famoso sobre a Eucaristia, já do magistério bem recente, Ecclesia de Eucaristia, ou de Eucaristia, para ser bem fiel ao latim, que não tem oxítonas. Papa João Paulo II. Ou, para ser ainda mais próximo, a gente vem para o Bento XVI, Sacramentum Caritatis. Ou Papa Francisco, recentemente, a Desiderio Desideravi, documento belíssimo sobre a Santa Missa mais recente. Mas entre os documentos do magistério, nós encontramos também muitíssimos textos dos santos e também muitos exemplos. E eu pretendo começar olhando para eles. A Santa Missa, como centro da vida do católico, não é algo de hoje. Nós não estamos pregando isso aqui para lembrar que a missa vale mais do que um encontro, que uma reunião, que qualquer outra coisa. A Santa Missa vale mais até do que nós, porque nós passamos e ela fica. Mas, para a gente entender que a Santa Missa sempre foi o centro da vida do católico desde o início. E nós vamos olhar alguns exemplos. Alguém já ouviu falar nos mártires de Abilene? Já? Ou de Abitínia? Já? Esses mártires são celebrados, estão no martiriológio romano, no dia 12 de fevereiro. Eles foram martirizados em 304. Nesse tempo, o imperador romano era o sanguinário Diocleciano. Já ouviram falar nesse imperador? Pronto. No mesmo ano, numa região diferente, foi martirizada também uma santa muito querida de todos nós e conhecida, que inclusive seu nome figura no cânon romano, que é a oração eucarística primeira, Santa Luzia. Ela no dia 13 de dezembro do mesmo ano e eles no dia 12 de fevereiro, por motivos diferentes. Santa Luzia foi martirizada por causa da pureza, da castidade e do voto que tinha feito de não casar-se com o filho do prefeito da sua cidade, Siracusa, que, diga-se de passagem, foi evangelizada por São Pedro. Foi a primeira comunidade onde São Pedro evangelizou. Está lá, na igreja de Siracusa, na primeira igreja, uma placa que diz que Siracusa era a filha predileta do apóstolo Pedro. Então, Santa Luzia bebeu de uma fonte apostólica. Mas não só ela. Esses mártires desse lugar, chamado Abilene ou Abitínia, pertinho de Cartago, eu acho que hoje mais ou menos seria onde está a Tunísia. Na época, Diocleciano emitiu um decreto que proibiu todo o culto católico. Prendeu um monte de gente e matou. Mas sobrou um padre chamado Saturnino. Saturnino, lembra de Saturno, o planeta?
E ele ficou. Ele não foi pego quando saíram pescando os cristãos para matar. E ele não obedeceu à ordem de não celebrar. E um dia de domingo ele foi preso com seus fiéis. Eram 49 pessoas com o padre. E eles começaram a ser torturados e martirizados diante do padre, do presbítero. A palavra padre naquela época não existia ainda, não se usava. A palavra padre começa a ser usada no século XI. Naquele tempo era só o episcopo, o presbítero e o diácono. No século IV, aqui no início do século IV, os ministérios, esses três, o sacramento da ordem, já está todo organizado. Então, mataram os primeiros e o padre assistindo, e o procônsul, que era uma espécie de autoridade que representava o imperador em cada região, onde o império dominava, questionou ao padre. Como é o nome do padre? Saturnino. Por que você desobedeceu o edito do imperador, seu maldito? Sabe o que ele respondeu, gente? Lembre que naquele tempo a missa era no domingo, não tinha missa na semana. Aí ele disse assim: Sine Dominico não possamos. Sem o domingo não podemos viver. E foi martirizado depois dessa declaração. Sem o domingo não podemos viver, mas, para o nosso entendimento, se a gente trocar, sem a Eucaristia não podemos viver, mesma coisa. Que ano foi? Isso, 304. Que dia? Isso, 12 de fevereiro. Aí, a gente vai um pouquinho mais para trás. Alguns anos, para 258, século III. Durante o culto, o imperador prendeu o Papa, prendeu os diáconos, mas ele foi prendendo primeiro os diáconos, que eram os diáconos do Papa Sisto II. E nesse meio de diáconos foi morto São Lourenço. Vocês conhecem a história de São Lourenço, não conhecem? Foi assado numa grelha, que é o patrono dos diáconos. Está no Cano Romano, Lourenço e Crisógono, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, pronto. Lourenço, grande diácono da igreja de Roma. Mas depois dos diáconos, morreu um menino, com 12 anos. Quem era esse menino? São Tarcísio. Ele era um acólito. Que a gente via um padre e a comunidade, um coroinha. Órfão de pai e mãe, chegou a Roma, vindo de Tasso, adotado por um casal cristão, que viviam bem a missa, foi batizado antes do tempo, muito novinho, já estava batizado, e o Papa confiou a ele o serviço do altar, junto com os diáconos, e a comunidade inteira estava presa. E olha o que é que o Papa vem, o Papa Sisto II, e diz para a comunidade assim: para os que ficaram, os que estão presos precisam do pão da vida. E eles querem comungar antes de serem mártires. Mas se eu for lá deixar a comunhão, eles vão me pegar. O que foi inevitável, né? Aí Tarcísio disse assim: eu sou apenas um acólito. A palavra acólito é muito antiga. Coroinha é uma palavra recente, do século XIX, mas acólito sempre existiu. Quer dizer acompanhante. Aquela ideia aquela pessoa que acompanha o Cristo que sobe, é um sirineu, o acólito. Por isso que no rito antigo, quem já viu a missa alguma vez, na outra forma,
Durante o cânon, durante a oração eucarística, em alguns momentos os coroinhas erguem a casula do padre. E o povo que está na Assembleia vê que eles levantam. É uma alusão ao Cirineu. Certo? Sim. E ele pede ao Papa, me deixe levar para eles o pão da vida. E o Papa diz, que garantia você me dá que isso dá certo? Ele respondeu, minha vida. Se uma criança vai dar a vida logo agora, ele disse, quantos já não deram pelo mesmo motivo? Deixa eu levar. E o Papa deixou. E ele foi apedrejado, não pelos algozes do império, por soldados, por colegas pagãos. Mas para vocês verem que desde o começo, a Eucaristia já era o centro da vida deles. Sempre foi. Depois vamos dar um salto. Vamos para o ano de 1902. A gente está lá nos primeiros séculos, agora vai dar um salto, bem pertinho de nós. Porque nós podíamos vir século a século, trazer um santo, um exemplo, um leigo, um padre, um bispo. Não falta. Mas em 1902 foi martirizada uma jovem na Itália, uma criança, uma adolescente, chamada Maria Goretti. Aí quem conhece a história de Maria Goretti pode pensar que eu vou falar aqui na questão do martírio e da pureza. Não, isso aí todo mundo já sabe. Mas a vida eucarística de Santa Maria Goretti, essa que nem todos sabem. Santa Maria Goretti foi catequizada com muita dificuldade pela mãe e o pai. E quando foi ter que fazer a primeira comunhão, ela foi submetida a um exame por um padre de São Paulo, passionista, e o padre viu que ela tinha um grau assim de assimilação da doutrina completo, perfeito. E marcou a primeira comunhão dela. E ela chegou em casa feliz da vida. Mamãe, eu consegui. Eu vou receber Jesus na Eucaristia. Eu vou comungar. O padre deixou. Aí a mãe baixa a cabeça. Mas minha filha, eu não tenho nem condição de fazer seu vestido, de fazer sua grinalda, de comprar sua vela. Nós não temos nada. Nós vivemos de favor e passamos fome. Aí ela disse para a mãe assim, Assunta, o nome da mãe. Mamãe, se eu pudesse dar a vida depois da missa para ter essa roupa, mas comungar, não dava certo. Minha filha, mas quem é que quer sua vida tão nova? Aí ela disse, então eu vou pedir a Nossa Senhora um vestido. Pediu. E uma pessoa da comunidade chegou à casa dela e perguntou à mãe dela se não precisava de um vestido branco. Quando vestiu era ideal no corpo dela. Depois veio tudo, ela conseguiu até uma pessoa para levá-la para a igreja numa carroça toda decorada, porque toda a região dela era pantanosa, para que ela não pisasse na lama no dia de ir comungar. Da casa onde ela morava de favor, com os Serenelli, a casa onde ela foi martirizada para a igreja, eram 6 quilômetros. E ela passou 3 anos de sua vida, indo todo dia e voltando, mesmo sem comungar, só para ir para a missa. Por que eu trouxe Maria Goretti? Porque tem gente que, porque não pode comungar, não quer ir à missa. Maria Goretti não comungava, mas não deixava de ir. 12 quilômetros a pé. 6 para ir, 6 para voltar. Com 11 anos de idade. Depois que fez a primeira comunhão, comungou apenas 3 vezes. 2 vezes na igreja e uma última vez no leito de morte, quando perdoou seu assassino. E ela estava, além das perfurações profundas, assim, os médicos não sabiam por que ela já não tinha morrido.
Aí, dizia, o que é que essa menina tem? A gente sabe que ela não tem jeito e não morreu ainda, já no outro dia, viu, ainda rendendo. Aí a mãe dela disse, eu já sei. Falta a comunhão da minha filha. Ela comungou, ela faleceu. Só comungou 3 vezes. Mas foi à missa a vida inteira. Aprendeu do pai, da mãe, o pai chamava-se Luiz, que morreu de malária. E ela também, quando morreu, os exames atestaram que já tinha contraído a malária poucos dias antes. Pelo exemplo desses santos, está dando para entender e perceber como a missa era tudo para eles? Pronto. Melhor do que eu trazer um monte de texto aqui de documento, ficar lendo. Vamos para a vida de quem já chegou lá. Em quem a Eucaristia já cumpriu o seu fruto definitivo, que é o céu. Depois dessa menina, vamos dar uma volta mais atrás. Está fora da ordem cronológica, não é? Mas vamos para o São João Maria Vianney. Todo mundo conhece. Alguém não conhece São João Maria Vianney? Patrono do clero secular, patrono dos párocos. Nasceu na França, numa aldeia chamada Dardilly. Mas ele nasceu no meio da Revolução Francesa. Então nasceu num tempo em que a França professava um anticlericalismo horrível. As igrejas eram destruídas, os monumentos cristãos eram postos abaixo, os padres que não queriam concordar com as ideias da Revolução eram assassinados, tinham as mãos amputadas, alguns até as mãos eram cortadas em cima dos altares. Como eles se negassem a ficar contra o Papa, então para muitos a pena máxima era cortar a mão para não poder mais celebrar. Então havia os padres que faziam esse acordo com o Estado e havia os que não aceitavam, que eram chamados de refratários, que tinham que se esconder e tinham que celebrar a Eucaristia e os sacramentos de modo clandestino. E os pais de João Maria acolhiam em casa esses padres. E um dia eles acolheram o padre Grobois, que fez a primeira confissão de João Maria Vianney. E ele tinha 11 anos. E o padre prometeu a ele, olhe, se a revolução não me matar, eu prometo que eu venho dar a sua primeira comunhão. E esse menino de 11 anos, gente, esperou uma semana, esperou 2. Na 3ª semana já começou a chorar. Sabe quanto tempo ele esperou por essa primeira comunhão? Mais de 2 anos. O padre veio e ainda no meio de toda essa confusão, celebrou a missa no porão de uma casa velha. E deu a primeira comunhão dele e mais algumas crianças. Tudo clandestino. Isso marcou tanto a vida desse menino que cresceu, que até morrer, quando alguém falava na primeira comunhão, ele se emocionava e dizia, foi o dia mais feliz da minha vida. Esse santo tornou-se um homem conhecido em toda a França, sofreu muito para ser ordenado, dizem que é porque ele era uma pessoa sem inteligência, mas na verdade não era isso. O que é que acontece? Para quem realmente conhece a vida do cura d'Ars, ele era uma pessoa da inteligência pouco desenvolvida, porque não teve oportunidade. Não é porque ele era sem inteligência, porque ele não teve acesso. Ele veio aprender a língua do país dele com 18 anos. Primeiro contato verdadeiro com o francês. 18 anos ele falava um dialeto patuá, que era o mesmo de Santa Bernadette, dos videntes de La Salette, daquela região ali.
Então ele era um camponês, ele não teve acesso. Quando ele foi tentar estudar, a Revolução fechou as escolas. E imagine para um homem desse o que era estudar em latim todas as disciplinas. Se ele não sabia a língua dele, quanto mais o latim. Pronto, não podia ter nota boa. Aí teve que ir embora do seminário uma vez. Enfim, se eu contar a vida toda do cura, é uma noite inteira. Mas esse padre tornou-se conhecido em quase toda a Europa, ia gente para lá, até cardeais, confessasse com ele. O ministério da confissão no Curadaço é a maior marca de sua vida sacerdotal. E até cardeais iam lá confessar-se com ele. Ele era tão delicado que ele abriu uma portinha bem pequenininha de um lado da igrejinha. Quando chegava um bispo, um cardeal, um padre famoso, não ficava na fila. Ia para a portinha. Aí entrava discretamente. Já saía no genuflexório do confessionário. E ele atendia a pessoa e ia embora. Mas um dia foi um advogado que ficou na fila 2 dias. Ficou por curiosidade. O São João Maria Vianney, no último ano que confessou, já doente, confessou 100.000 pessoas num ano, doente. 100.000. Mas esse advogado foi até ele e disse assim: eu vim aqui para satisfazer minha curiosidade. Aí o santo disse: pois não, estou às suas ordens. Ele era muito humilde. Eu queria saber qual o interesse que o senhor tem, se é político, se é de fazer carreira na igreja. O senhor passar 16 horas confessando essa multidão toda, esse povo não tem o que lhe dar, não. Aí ele disse: eu só tenho um interesse de confessar esse povo todo sem cansaço. Ele disse: qual é? Me diga. Sabe o que ele respondeu, gente? É que não falte ninguém, nenhum lugar fique vazio no banquete do Cordeiro de Deus por causa da minha negligência. Ou seja, se eu não confessar, o povo não está pronto para comungar. Estão vendo? Quem olha a vida do Curadaço pensa que ele deu tudo para a confissão, mas a razão era o altar. A razão era a missa. Depois, bem pertinho de nós, pensa em São Padre Pio de Pietrelcina. Quem lembra dele? Quem o conhece? Padre Pio era um místico de altíssimo quilate. Então a missa de São Padre Pio era uma missa incomum. Não era incomum por causa dos ritos, eram os mesmos de todos. Mas ele entrava em êxtase. Os seus estigmas vertiam sangue durante o tempo todo da missa, sobretudo nas sextas. E ele sempre dizia, ele foi proibido de celebrar, foi interceptado, confissão, tudo. Mas ele dizia assim, quando alguém perguntava: por que você demora tanto no altar, sua missa, 3 horas de missa? Ele dizia: mas alguém pode pôr um relógio naquilo que é eterno? Entenderam? Pegaram a sutileza do padre? Porque os santos, assim, eles dizem coisas que só eles dizem, ninguém mais. Alguém pode marcar com o relógio uma coisa eterna? A missa. Reclamando do tempo que levava. E o Padre Pio morreu em 68, nós sabemos. Que dia? 23 de 68. Ainda foi do nosso tempo. Século passado. Mas lá no século 17, lá em Cunhaú, mataram um jovem que era sacristão da matriz da apresentação antiga catedral. Como é que ele se chamava?
Mataram muita gente, mas esse é um destaque. Mateus Moreira. E quando ele, segundo o que a gente tem de documentos do martírio, quando o seu coração ia ser arrancado pelas suas costas, ele disse assim: alguém cuide de minha família. Não foi? Cadê o dinheiro do meu salário, do pároco que não pagou o sacristão? Foi isso que ele disse? Naquela hora, alguém, se puder falar, falará daquilo que ama mais. E o que foi que ele disse? Está vendo que se a gente costurar a história, vai para lá, vai para cá, quando olha a vida dos santos, não tem para onde correr. O coração deles era plantado nos altares. Sempre. Na igreja, gente, nada nem ninguém nunca foi maior do que a missa. Nunca foi nem será. Mas o que realmente nós podemos dizer diretamente da missa? Falamos da relação dos santos com ela. Mas eles ainda nos vão orientar. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia que a missa é um presente de Deus. Ele dizia que a Eucaristia é algo tão sublime que nenhuma mente humana nem angélica poderia ter pensado se não fosse Deus a pensá-la. Imagine, o que você conhece da missa, só Deus podia ter feito. Basta você imaginar que o próprio Deus, que é amor, todo amor quer proximidade, mas Deus foi mais longe, Deus não quer só estar perto, Ele quer estar em você, dentro. Ninguém podia pensar nisso, só Deus. Ninguém podia fazer isso, só Deus. E de um modo que sensivelmente é tão frágil, porque nada na igreja é mais frágil do que uma hóstia consagrada. E aquela fragilidade esconde a maior preciosidade da igreja. A vida da igreja está ali. A vida da igreja não está nas suas obras de arte, não está na estrutura material de suas paróquias, não está na capacidade intelectual dos seus ministros. Não. A vida da igreja está escondida nos sacrários, ou repousante nas patenas e nos cálices, na hora das missas. Só Deus nos podia dar a missa. A missa, segundo São João Paulo II, também é a realização constante de uma promessa de Jesus no Evangelho. Alguém tem Bíblia? Aqui? Mateus 28, 20. Jesus disse: olha, passa o céu e a terra passa, mas o que eu digo não passa. Não passarão minhas palavras. O que está dizendo aí? Quem já achou? Chega. Muita gente já achou. Alguém leia, vá, diácono. Mateus 28, 20. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Pronto. Olhem, São João Paulo II disse que essa frase de Jesus, essa promessa, ele cumpre desde o dia da última ceia. Como assim, padre? Na última ceia, o que é que está acontecendo enquanto Jesus está no cenáculo trancado? As autoridades religiosas, chefes do povo, todo aquele mundo
está procurando Jesus para eliminar, para tirá-lo de vez da história. Enquanto ele ali, trancadinho no cenáculo, está criando um jeito de ninguém tirar, de ficar para sempre. Desejei ardentemente começa a ser convosco antes de sofrer. Pronto. Então, na Eucaristia, Jesus todos os dias cumpre essa promessa. Enquanto houver um padre celebrando, ele está conosco todos os dias. Mas você pode pensar assim, mas padre, Jesus também não está no pobre? Também não está nas plantinhas? Porque hoje é uma coisa assim, se a gente não tiver cuidado, vai perder a essência da doutrina. Jesus está nas plantinhas, no pobre, em várias coisas. Mas há uma diferença muito grande nos graus da presença de Jesus e no tipo. Na criação, Deus está presente, Cristo está presente, porque Deus Pai e Deus Filho são Deus. Tá? Deus criou tudo, mas o Filho também é Deus. A gente vai pensar agora no Tratado da Trindade, uma palavrinha grega estranha, pericorese, que quer dizer que os dois são Deus, a mesma coisa. O Espírito Santo, mas esqueça a palavra, é difícil, esqueça. O importante é você lembrar que Deus está em tudo. O Filho também está em tudo, porque ele é um só Deus com o Pai. A gente celebrou isso ontem. E com o Espírito Santo. Onde está Deus, está o Filho. É isso que a palavrinha quer dizer. Não pode separar. Ok? Mas nas criaturas, no pobre, na palavra, a palavra é viva, Jesus está lá. Mas nas criaturas, nas pessoas, nos seus amigos, no padre, é uma presença por analogia. Mas no Santíssimo Sacramento, a presença é diferente. Sabe como é a palavra? Deixa eu lembrar aqui, eu estou tão esquecido. Antonomásia. Cristo está presente no Santíssimo Sacramento por excelência, de modo pleno, completo, suficiente e físico. Corpo, sangue, alma e divindade completo, tal como está no seio do Pai na Santíssima Trindade. Isso é a doutrina da Igreja de todos os séculos. Não é assim, do jeito que Jesus está no Santíssimo, que ele está presente numa planta, não. É diferente. Aí entra às vezes um mendigo na igreja, com todo respeito e carinho, a gente pede para ele se afastar, sentar. Aí tem lei que diz, padre, olha, isso é Jesus, viu? É Jesus, mas não por excelência. Santo Agostinho resolveu isso no IV século. Sabe o que foi que ele disse? Que entre o corpo místico e o corpo real de Jesus há muita diferença. A pessoa é corpo místico, a Eucaristia é corpo real, completo, vivo de Nosso Senhor. Está dando para compreender? Está complicado? E esse palavrão estranho? Qualquer coisa, você fica com entendimento. Se quiser esquecer a palavra, não tem problema. Pronto. Então, é a realização constante dessa promessa. Cristo está conosco todos os dias até o fim do mundo, por excelência, por antonomásia, na Eucaristia, celebrada e conservada nos sacrários do mundo inteiro. A gente pode olhar a história, está cheia de milagres eucarísticos, claro. No primeiro milênio não existem milagres eucarísticos. Por que não? Porque no primeiro milênio não se colocava em dúvida a presença real de Jesus. As heresias dos primeiros tempos não tocam o mistério da Eucaristia. Mas no segundo milênio a gente vê uma descrença sempre maior. Quer um exemplo? A heresia dos cátaros, que comeu a igreja pelo pé no século XII e XIII. Qual é o remédio para a heresia dos cátaros? A vida de vários santos, inclusive São Francisco. São Francisco, São Domingos, Santo Rosário. Mas naquele tempo, há uma espécie de explosão de milagres eucarísticos. Mas os cátaros diziam que a Eucaristia era algo mau. Que eles condenavam tudo que era matéria. Não tem sacramento sem matéria.
Certo? Só tem missa se tiver pão e vinho. Não tem missa só com padre. Pode ter o missal, o padre, o paramento mais bonito do mundo. Mas se tiver o pão e vinho, não tem missa. Aí esses hereges, olha, detestavam a missa. Aí acontece o milagre eucarístico de Bolsena, em 1264. Um milagre que deu origem à festa de Corpus Christi que vamos celebrar. Olha que lindeza. A Eucaristia também contém em si mesma o valor completo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E até há quem diga assim, atualiza a paixão de Jesus. Gente, a gente diz atualiza ou renova porque a linguagem é muito pobre. Mas quando você renova uma coisa é porque envelheceu. Quando você atualiza é porque ficou ultrapassado. Então essas palavras, elas dizem a realidade do que a missa é, mas não dizem tudo. Porque tudo que é humano está aquém do que é divino. A missa é divina. Então a gente vai continuar usando essa palavra renova, atualiza. Tinha um bispo que dizia presentifica. Talvez seja mais apropriada. Torna presente no tempo, no agora, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ou seja, a missa não é refém do tempo. Ela não é refém da história, ela é agora. Perceba como o sacerdote diz, isto é o meu corpo. É o agora. Que é dado por vós, derramado por vós. É agora, é aqui. A missa também é o auge do amor de Jesus pela igreja. Tem um sermão de Santo Antônio que ele diz que cada vez que se celebra a missa é como um matrimônio sendo celebrado. Ele diz que é Jesus, o esposo, botando a aliança no dedo da esposa, que é a igreja, e consumando aquele matrimônio no altar. Mas eu não quero aqui marcar esse ponto da missa como o auge do amor de Jesus com Santo Antônio, mas com o próprio Jesus. Quando a gente vem para a missa da instituição da Eucaristia, aquela missa que tem o lava-pés, o nome da missa é Missa da Ceia do... Pronto, não é missa do lava-pés. Sempre foi missa in cena domini, a missa na ceia do Senhor. O lava-pés é um elemento colocado na liturgia pelo Papa Pio XII, é recente. Mas aquela missa sempre existiu. Certo? É tão velha quanto a liturgia dos Santos Óleos, que acontece de manhã. Inclusive, lá nos primórdios da igreja, nos primórdios, no tempo da perseguição, quando o Papa celebrava a missa dos Santos Óleos, com os bispos que podiam estar, alguns não podiam vir por causa do risco da perseguição na sua região. Aí o Papa mandava, pelos diáconos, uma parcela do pão consagrado para entregar aquele bispo que não pôde vir. E depois que ele consagrava, ele jogava dentro do cálice. Nós temos a herança disso até hoje. Aquele gesto chamado comistão, em português. Que a gente quebra uma parcela do lado esquerdo da hóstia e solta no cálice. Esse gesto lembrava que a Eucaristia constrói e sustenta a unidade da igreja. Lá no começo. Até hoje a gente diz uma oração que lembra isso. Que esta união do corpo e o sangue do Senhor nos sirva para quê? Para estarmos juntos na eternidade. Nos sirva para a eternidade, mas não sirva a mim, a nós, a igreja.
mas ela é o auge do amor de nosso Senhor. Aí nessa missa, o Evangelho, João 13, capítulo 13 do Evangelho de João, diz assim: Jesus, sabendo que de Deus saíra e para Deus voltava, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é que nosso Senhor está fazendo ali para amar até o fim? Lembre que esse fim não é de término, é de extremo. O que é que Jesus deixou da última ceia para nós? A missa. Então, amar até o fim, amar até o extremo, foi a Santa Missa que ele deixou. E deixando a missa, ele deixou a si próprio. Por isso que agora a gente entra no que a missa é. Para mim, a mais bela das definições é aquilo que eu aprendi das minhas catequistas, que eu morrerei grato a elas. Elas diziam assim: a missa é alguém. Foi assim que elas nos ensinaram que a missa não é uma coisa que passa, não é uma coisa que a gente deixa ali e vai embora. A missa é uma pessoa. E para mim, foi a coisa mais feliz que aquelas minhas catequistas ousaram me ensinar. Simples, elas eram pessoas muito simples. Mas elas disseram: a missa é alguém. Cada vez que a gente vai à missa, a gente vai se encontrar com alguém. Quem é esse alguém? É alguém que te amou sobre todas as coisas e morreu por ti. Aí ela ia dizer: esse alguém é seu amigo, esse alguém é seu... Aí ela ia dizendo, ensinando. Mas esse alguém, antes de tudo, é Deus. São Paulo VI, na Mysterium Fidei, dizia que todo culto prestado ao mistério da missa é um culto latrêutico. O que é isso, padre? Esse adjetivo lembra o quê? Latrêutico. O que é que lembra? Olha, na igreja a gente tem o tipo de culto que se presta a Deus é um, se presta a Nossa Senhora é outro, São José é outro, e aos santos e anjos é um outro. A Deus a gente tem o culto de latria, é a adoração suprema. Nada é mais do que Deus. Nada merece de nós um culto maior do que Deus. Nossa Senhora, hiperdulia, hiperveneração. Depois de Deus, logo é Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora, São José, protodulia, primeiro entre os santos. E depois a dulia, veneração comum para os outros santos. Mas quando a gente diz culto latrêutico, está dizendo que a Eucaristia é o próprio Deus. Que nós devemos ter para com a missa uma verdadeira adoração. Para com a presença real de Jesus, seja na missa, seja no sacrário, uma verdadeira adoração. Um culto de adoração. O Papa que disse. Isso é palavra do magistério. E já foi depois do Vaticano II. E a esse Deus, que só instituiu a Eucaristia porque me ama, eu preciso responder com amor. Então, tudo que é amado é prioritário. Então, quando eu descubro que a missa é o centro da minha vida e eu a amo, ela se torna também a minha prioridade, eu não troco a missa por nada. E a igreja, na sua pedagogia, não deixa nem a gente perder a missa do domingo. Porque o mandamento é lá, guardar domingos e festas. Perder a missa do domingo por negligência, não volte depois para comungar de cara lisa, não. Você perdeu porque estava doente, porque não podia levantar, porque não podia sair. Ah, mas eu fui para vaquejada, padre. Tem muita vaquejada lá para a banda onde eu moro. Mas trocou Nosso Senhor por uma vaca e um boi? Nosso Senhor nunca me trocou por nada. Pelo contrário, Ele trocou tudo por mim, por nós. Mas para que a gente aprofunde essa relação com Ele, que é nosso Deus, que é o centro, nós precisamos aprender algumas coisas.
E a primeira delas é preparar-se. A missa é o centro da vida do católico. Mas o católico, consciente disso, ele se prepara. Nós não podemos nos abeirar do altar do Senhor sem preparar-se. E a primeira preparação a gente chama de preparação remota. A distante, a preparação distante. O que é isso, padre? A gente precisa estar em estado de graça. Precisa estar com a confissão em dia. Precisa estar sempre pensando se a gente não cometeu alguma coisa que afasta a gente da Eucaristia. Ah, padre, eu não mato, eu não roubo, eu não... Mas às vezes maltrata o pai, a mãe. Hoje, infelizmente, para o mundo, tudo é crime, mas nada é pecado. Por isso que a gente pensa que pecar é matar, roubar, estuprar. Estão conseguindo alcançar o que o padre está querendo dizer? Então, a preparação remota, eu devo me olhar todo dia. Se eu estou compatível com a missa que eu vou comungar no domingo, sei lá, na quarta, na quinta. São Luís Gonzaga, quando não podia comungar todo dia, morreu com 23 anos, mas ele dividia a semana dele em duas partes. Uma parte era se preparar para a comunhão e a outra parte era agradecer. Morreu com 23 anos. Ainda nem era diácono. Mas olha o cuidado que ele tinha com a missa. Então, preparação remota, estado de graça e exame de consciência. E a igreja faz isso com tanto cuidado, que é uma mãe, uma mestra, que nós, padres mesmo, que rezamos a liturgia das horas, a gente não pode dormir sem exame de consciência. Para que a gente esteja atualizado com os deveres sacramentais. Padre também precisa estar a confissão em dia. Precisa da direção espiritual em dia. Precisa estar tudo em dia para poder celebrar com dignidade, não só externa. Quando o padre está no altar, os anjos o olham, os santos do céu olham, mas vocês veem de fora para dentro, mas Deus vê de dentro para fora. Vocês veem a casula do padre, se está amassada, se está chanhenta, se está brilhante, se está bonita. Mas às vezes a gente está com um paramento lindo, mas a alma trevosa. E Deus vê. Então o padre também tem que se preparar, porque antes de todos o padre é o homem do altar. A própria palavra sacerdote, sabe o que quer dizer? Quer dizer sacra, sagrado, e docens, que é ensino. Aquele que ensina o que é sagrado, mas ensina com a vida, ensina oferecendo. E o padre não é alguém que oferece uma coisa. Ele tem que se oferecer junto com aquele que a Deus se oferece, pela mão dele se oferece a vocês. Então a vida do padre é uma oferta constante. Então preparação remota e a próxima. Também tem a preparação próxima. Se eu vou para a missa hoje, eu preciso de 3 atitudes básicas, no mínimo. Humildade, eu não sou ninguém, Deus é tudo, eu sou pequeno. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu tenho que ter consciência de minha pequenez diante da grandeza do meu Senhor. Então, a primeira atitude é a humildade. Então, quem vai para a missa primeiro tem um ato de humildade. Se humilhe. Tanto que a missa começa com ato penitencial. Depois, uma atitude de confiança. Eu não sou ninguém, mas o Senhor quis ser o pão da minha vida. Interessante isso aqui, essa palavra, expressão pão da vida daria uma outra conferência. Lembrem, só assim, passando bem ligeiro que o tempo está estourando. Foi pela boca que entrou a morte. Foi comendo. Por isso que o céu entra comendo. Por isso que Jesus instituiu a sua presença e a sua permanência em nós no alimento. Lembra lá do jardim? Lembra de Eva? Depois da confiança, a terceira atitude é o desejo. Eu preciso desejar estar com o Senhor. Você já viu uma pessoa que ama e outra que não deseja? Não existe.
Quem já leu O Pequeno Príncipe? Clássico. Le Petit Prince. 80 anos agora nós celebramos. Quem escreveu O Pequeno Príncipe? Isso. Que nasceu na cidade de... Vamos ver se a gente lembra. Nasceu na França, em Grenoble. Nasceu em Grenoble. E ele diz, no diálogo da raposa com o príncipe vai embora. Um momento lá bem, vamos passando assim, rapidamente. E diz a raposa que volta, não é assim? E ela responde, se tu vens às 4 da tarde, desde as 3, começarei a ser feliz. Isso é a preparação próxima. Desde as 3 eu estou feliz, que às 4 eu vou para a missa. Às 4 eu subirei ao altar. Ou para celebrar ou para comungar, no caso de vocês. Ou para celebrar junto com o padre. Hoje a gente tem uma ideia. Dizem que a Assembleia também é celebrante. Então, 3 atitudes: humildade, confiança e desejo. E essa preparação é tão necessária que Santa Teresa de Ávila, eu ainda tenho quantos minutos por caridade? Vai, diz que terminou. Mas estou terminando. Para Nazaré, dê mais 2 minutos. Só uns minutinhos que eu termino já. Santa Teresa de Ávila dizia assim: é pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem recebe o amado. Pelo preparo do coração, pelo preparo do espírito que se conhece, que Jesus conhece e olha quem o ama. E depois disso tudo, que é a preparação, outro momento que nós não podemos nunca negligenciar é a ação de graças. Que a gente pensa que é ir para o banco, rezou ali apressadamente qualquer coisa, qualquer fórmula e terminou. Nada disso. Gente, é o único momento da vida que Deus está do jeito que está no céu, Ele está aqui. Tão vivo e real quanto esteve entre os apóstolos. Está dentro de mim. Eu não posso deixar isso passar batido. Santa Maria Madalena de Pádua dizia: os momentos que vêm depois da comunhão são os mais importantes que temos na vida. Então aproveitemos. Nenhuma companhia é mais do que a companhia de Deus. Nenhuma. E Ele não está só do lado, está dentro. Certo? Agora deixa eu apresentar para vocês um santo que nos acompanhou discretamente. São Manuel Gonzalez Garcia. Aqui está uma relíquia dele, de 1º grau. É uma relíquia ex ossibus, um fragmento dos ossos. Este santo foi chamado de apóstolo da Eucaristia do século XX. É um santo recente. Ele faleceu no dia 4 de janeiro de 1940. Nasceu em 1877, em Sevilha, e morreu em Palência. Foi bispo de Palência 5 anos, de 35 até 40, mas antes foi auxiliar de Málaga. Foi beatificado por João Paulo II em 2001 e canonizado pelo Papa Francisco em 2016. Toda a obra desse bispo foi promover o culto à Eucaristia e a reparação dos sacrários abandonados. Ele é conhecido como bispo do sacrário abandonado. Ele é fantástico. Ele escreveu várias obras e todas elas têm a Eucaristia praticamente como seu centro, até as obras de educação. Ele escreveu sobre escolas. Ele fundou 2 congregações, trabalhou com crianças. O trabalho dele como bispo era altamente fecundo, porque Jesus disse: quem permanece em mim dá muito fruto. Então, quem tem vida eucarística dá muito fruto. Ele deu muito fruto.
sabe? E eu deixo aqui a lembrança desse bispo para que vocês possam procurar conhecê-lo. Eu falei dos santos mais nossos e mais conhecidos, mas esse é um grande santo. E Manuel Gonzalez Garcia. Olha o epitáfio dele, o que é que diz? O último desejo da vida dele. Vejam só. Peço ser enterrado junto a um sacrário, para que meus ossos, depois de morto, como a minha língua e a minha pena durante a vida, a língua e a caneta, estejam sempre dizendo aos que passam: aí está Jesus, aí está, não o deixeis abandonado. E ele está enterrado, gente, debaixo de um sacrário, do jeito que ele pediu. Que ele seja também uma inspiração para nós. Quem puder, procure conhecê-lo. Ele tem 39 obras e um epistolário. Então, 40. Mas não tem nenhum em português. Só tem um livro chamado Assim Ele Ama, mostrando como é que Jesus amou os seus apóstolos e ama a igreja e ama os comungantes. Certo? Então, fantástico. Pronto. Terminei. Tinha muita coisa a mais que podia sair aqui, mas terminei. Nossa Senhora me ajudou. Só a graça de Deus, que a pessoa fazer uma palestra diante do Padre Nazareno não é coisa fácil não, viu? Um mestre, um filósofo, meu professor de não sei quantas disciplinas. Aí a gente fica assim, porque conta com a graça de Deus, porque nada é nosso. Eu não vim dizer aqui nada meu, eu vim dizer da igreja, por isso que eu venho. Porque se fosse para dizer alguma coisa minha, tá ruim, viu? Alguém tem algum questionamento a fazer? Ou algum enriquecimento, alguma coisa assim? Acho que sim, não sei, talvez. Quem sabe a gente pode renovar essa oportunidade outro dia, outro evento, não sei. O que mais? Quem sabe, você pode pregar na festa de São Francisco. Olha aí. Isso, maravilha. Vamos rezar sobre isso, né? Rezar, porque eu tenho São Francisco também lá. Olhe, a gente tá andando para chegar aqui, a gente tá aqui numa paróquia de Santa Clara, do lado tem a de São Francisco, do lado tem a Nossa Senhora dos Impossíveis. Mas como é diferente no interior, a gente tem 3 cidades, uma só paróquia, gente. 2 cidades, uma só paróquia, um monte de capelas. É bem diferente a vida, não é? Mas, se for possível, né, eu não me excluo de poder estar aqui, como vim hoje. Os seminaristas estão aqui, tem um aqui da paróquia, sabe que eu sou muito caseiro. Eu não sou, quase ninguém me vê em lugar nenhum. Mas para falar do Santíssimo Sacramento, eu nunca dou um não, nunca dei. Não tenho coragem. Olha, quando eu era vocacionado e as pessoas me perguntavam, por que você quer ser padre? Dependendo de quem perguntava, eu adaptava a resposta. Eu não sou doido. Mas depois que eu me ordenei, que eu fui ordenado, você quer ser padre para quê? Para celebrar a missa. Eu fui padre pela missa, vivo por ela e morrerei por ela, se Deus quiser. Jesus disse, quem de mim se alimenta, vive por causa de mim. E a maior graça que eu tenho na vida é poder ter Jesus nas minhas mãos, poder ter Jesus na minha vida. Dia 27, vai fazer 30 anos que eu fiz minha primeira comunhão. Daquele dia até hoje, Nosso Senhor foi a minha maior riqueza, meu maior bem. E há de ser até o fim da minha vida. Eu já estou com 41, ainda não mudei de ideia. Acho que não mudo mais, não. Pronto. Graças a Deus. Olha a preparação remota para a festa. Essa aí pegou, hein?
Tem que fazer muitos exames de consciência, né? São Francisco fez tanto exame de consciência que não aceitou a ordenação. Eu tinha medo. Né? O Eucaristia é grande demais para caber em mim. E vejam, um homem estigmatizado, mas que diante da Eucaristia tremia. Só dizia uma frase: meu Deus, meu tudo. Pronto. O que é a Eucaristia para você? Meu Deus e meu tudo. Uma vez ele desativou um sacrário num convento, porque a âmbula não era de ouro, gente. Só por isso. Que a gente pensa São Francisco tão pobrezinho para Verelo de Assis. Mas para Deus era o melhor. Ele tem noção de quem sou eu e quem é ele. Quem sou eu e quem é Deus, né? Que diferença. Para Deus sempre o melhor, sempre tudo. Pronto. Então gostaríamos de agradecer ao Padre Jailton, que veio diretamente da cidade de Angicos para o nosso congresso. Queria convidar a Cleide, por favor, para entregar uma lembrança ao padre. É uma lembrancinha, padre, para nós que é gordo, tá ótimo, viu? Gostaria de convidar o padre Nazareno, por favor, nosso pároco. E também, padre, tem um certificado como palestrante, né? Congresso é... Coisa chique. Na foto. Pode ir mais para frente, para aparecer aí. Jailton, com alegria, receba essa singela homenagem, esse certificado. Você, a partir de hoje, entra para a história da paróquia São Francisco de Assis, no seu primeiro congresso eucarístico paroquial. Obrigado. Amém. E o primeiro palestrante, viu? Os outros serão melhores. Amém. Muito obrigado, Padre Jailton. Foi ótimo. Todo mundo gostou. Pela confiança.